Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, para o João Pedro passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora o Pedro, que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, tu roubasse, tu roubasse o meu também. E é com essa voz bem ruim, bem rouca, bem horrorosa de mãe que eu começo essa conversa com vocês. E sabe por que que eu começo essa conversa cantando? Porque o meu filho não fala, mas canta. E esse é o único jeito que eu escuto a voz do meu filho. Eu sou uma contadora de histórias. Sabe por quê? Porque eu acredito que contando histórias e com a comunicação a gente transforma o mundo. Mas a história que mais mudou a minha vida foi a minha história de mãe e filho. Eu fui uma mãe mais velha. Eu fui de uma geração que teve que fazer muitas coisas para botar a cabeça para fora. E aí eu fui ser mãe lá pelos meus 36 anos. Então o que que eu fiz? Eu fiz tudo bonitinho que estava na cartilha. Eu fiz pilates, eu não tomei refrigerante, eu me comportei, eu caminhei, porque ia dar tudo bem. E deu tudo bem. Quando eu tive João Pedro, eu continuei na mesma lógica, na cartilha da mãe que fazia tudo bonitinho, certo? Porque nós mulheres vivemos nos chicoteando e nos xingando e nos dizendo vamos fazer tudo bem, né? E continuei. Então João Pedro teve uma tosse. Aos 2 anos e 3 meses, João Pedro teve uma tosse. O que que eu fui fazer? Seguindo a mãe dos passos corretos, liguei para o pediatra do meu filho e esse pediatra não estava. E disse: "Bela, não estou, mas eu vou te mandar num outro pediatra que é um homem muito experiente. E vai dar tudo bem, tu vai ver". Tinha um surto de coqueluche em Porto Alegre. E eu achei que essa tosse podia ser uma coqueluche. Cheguei nesse consultório e depois vocês vão entender por que que eu estou descrevendo isso. Lá atrás tinha uma janela e tinha o Guaíba. E tinha um senhor muito querido na frente. E eu só dizia assim: "João Pedro, tu te comporta, meu filho". Porque João Pedro corria muito, corria e ria, corria e ria. Bem, eu não vim aqui falar de autismo, eu vim aqui falar de amor. Eu vim aqui pedir pra gente gostar de gente, eu vim aqui para pessoas estenderem a mão para outras pessoas. E o que aconteceu comigo nesse consultório não é uma história padrão. Eu gosto de contar isso porque as famílias atípicas, como as minhas, sabem que não é assim. Mães que não podem pagar uma consulta particular podem esperar até 600 dias por uma oportunidade de entrar num consultório de um neurologista. E eu mal estava num neurologista, eu estava num pediatra, porque eu entrei para ver uma tosse e depois vocês vão ver como é que eu saí. Então eu disse: "João Pedro, te comporta e não corre". E esse médico olhava para o João Pedro, olhava para mim, olhava: "Oi, querido, que te trouxe aqui?". Eu digo: "Uma tosse, doutor". "Mas só uma tosse que te preocupa?". "Só uma tosse, doutor". "Tem certeza, minha querida?". "Tenho certeza", eu já estava desconfiada daquilo. E daqui a pouco ele disse: "O que tu tá achando da linguagem do João Pedro?". Eu digo: "Tá ruim, doutor". É sobre isso que eu queria falar. Eu digo: "O senhor está querendo dizer que o João Pedro é autista?". E ele disse: "Sim". E eu olhei para o Guaíba e pensei: "Não vou me jogar.
Deu um QP lá no homem, parou tudo. E eu olhava para a água e pensava: "Não vai ser esse tal de autismo que vai atrapalhar a minha grande aventura de ser mãe do João Pedro". Porque o João Pedro só vai ter 1 ano durante 1 ano, 2 durante e eu não vou perder a infância do meu filho chorando. E naquele momento eu decidi que eu ia ser exatamente a mesma mãe para o João Pedro, de qualquer jeito. E comecei então uma caminhada de vida. E aí vocês vão me perguntar: "Mas Bel, tu não fez nada". Eu não fiz nada, sabe por quê? Porque não há barganhas com a vida. Quando a vida te põe algo na frente, está posto, e é daí para frente que a gente age. E é na escassez, é quando tu não tem nada, é quando a vida te tira tudo, que tu descobre uma coragem que tu não sabia que tu tinha. E como é que eu descobri a coragem que eu não sabia que eu tinha? Porque eu fui contar primeiro para as pessoas que João Pedro era autista, porque eu precisava falar isso. Sabe o que que acontece quando tu vai falar com os amigos, com a família, no local de trabalho, em todos os lugares? Sabe o que que as pessoas têm para dizer para uma mãe que recebe um diagnóstico de autismo? Nada, absolutamente nada. Porque as pessoas não sabem falar sobre isso, não conseguem falar sobre isso. E sabe por que que eu falo mães? Porque 70% das famílias atípicas hoje são formadas por mulheres. 30% das mães ficam com seus companheiros ao lado após 5 anos que têm síndrome rara ou algum tipo de deficiência. E eu sou uma mãe do privilégio, entre aspas, porque Joel ficou. Então, eu me dei conta da solidão dessas mães. Como é que estão essas mães? Completamente sós. Eu também descobri uma coisa muito curiosa. Sabe como é que meu filho era chamado? Meu filho e todas as outras crianças atípicas que a gente pressupõe, neurodivergentes, que a gente pressupõe PCDs, sabe como é que elas são chamadas na rede de educação? De crianças laudadas. Pô, aí me apavorei, né? Mas que isso, gente? Gente, meu filho, ele não é um laudo. Eu disse: "Como assim ele é um laudo? Ele é uma pessoa". João Pedro tem nome, sobrenome, pai, mãe, uma avó que torce por ele. Ele é o amor das nossas vidas. João Pedro não é um CID, não é um diagnóstico ambulante que eu às vezes faço questão até de nem saber o CID do autismo, porque tem vários, né. E a gente vive uma sociedade que olha primeiro para a deficiência e depois para a pessoa. Minha proposta é a seguinte: olhem para aquilo que eles podem e não para aquilo que eles não podem, porque eles podem muitas coisas. Também comecei a me dar conta do poder das palavras, porque sou uma comunicadora apaixonada pelas palavras. E vocês sabem qual é o maior medo? A palavra autista. Me dei conta que tinha que ajudar a sociedade a naturalizar esse nome. Autismo na minha casa não é palavrão, é condição e tá tudo bem. Fiquei sabendo que autista é usado em tom pejorativo. Olha, esse aí é meio autista até. Esse é autistinha. Esse é o seguinte, nós vamos naturalizar a presença da neurodivergência das pessoas com deficiência nos lugares. Autismo na minha casa não é palavrão, é condição e tá tudo bem. João Pedro não é um ser de luz, não é um anjo azul, nem uma pessoa especial. E eu não sou guerreira. Ele é meu filho e eu sou uma mãe, apenas uma mãe, e tá tudo bem. Quando a gente começar a naturalizar a presença desses caras em todos os lugares, naturalizadamente vai parar, né. E nós somos muitos.
Nós somos, segundo o censo do IBGE, 1 para cada 38. Nós somos, segundo o CDC americano, 1 para cada 32, num país que não dá laudo, porque não tem médico nem acesso à saúde suficiente, num país que não tem acesso a tratamento para quem não pode pagar. E para quem paga é muito duro. Essa é a vida real. Aí vocês vão perguntar: "Bel, mas o que que tu aprendeu com teu filho João Pedro?" Eu aprendi o poder de uma pureza sem fim, da falta de arrogância, de máscaras, de disfarces, e a pureza desses caras não tem. A frequência de uma pessoa autista é outra. Pois é, mas eu também aprendi o poder das coisas simples da vida. E aí eu vou dizer para vocês como eu poderia responder essa pergunta: "Bel, o que que tu aprendeu?" E todos nós aqui podemos aprender com a convivência com os neurodivergentes. Felicidade para mim, sabe o que que é hoje? 3 palavras: "Eu te amo, mamãe", porque eu só ouvi João Pedro falar para mim uma vez na vida: "Te amo, mamãe". Foi no dia 1º de janeiro de 2023. E eu nunca mais vou me esquecer. E vocês sabem quando é que eu vou ser mais feliz? Quando eu tiver 4. E vocês querem entender que uma pessoa que vive de falar, que fala muito que eu sou tagarela, entender que é possível viver nesse mundo sem dizer uma palavra sequer? Essa é a mulher que está aqui na frente de vocês. Por isso eu vou terminar do único jeito que eu escuto a voz do meu filho. Se quiserem terminar comigo, podem. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, para o João Pedro passar. Muito obrigada.